Fala galera do nono ano aí da Escola Médio Jesus. Vamos dando continuidade ao nosso assunto, né? Falando sobre triângulos. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre os ângulos notáveis de um triângulo, né? O que seriam ângulos notáveis? Ângulos notáveis nada mais é do que aqueles ângulos que aparecem com um pouquinho mais de frequência, né? Que são os ângulos de 30, 45 e 60. Na aula anterior, no vídeo, no caso anterior, nós vimos uma tabela grande, né, que vai do seno, cosseno e tangente do 1 até o 89, ok? Mas não preciso gravar aquela tabela. O que eu vou precisar gravar? São o seno de 30, 45 e 60, porque é os que mais aparecem em questões. E nem sempre ela vem informando quanto é que é o seno, cosseno e tangente desses três ângulos, né? Então eu preciso saber, que é para não ter dificuldade ou não conseguir fazer a questão, ok? Então aqui, ó, seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60. Primeiramente, 1, 2, 3, para a gente montar a tabela. 1, 2, 3, né? Beleza. No seno eu vou 1, 2, 3. No cosseno eu venho 3, 2, 1. 3, 2, 1. Depois, divide tudo por 2, né? Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Ok? Raiz no 2 e no 3. Raiz, 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 raiz. Já representei seno, cosseno de 30, 45, 60. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Cosseno agora, ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. E como ficaria a tangente? A tangente, ó, seria raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá? Aí eu tenho meus ângulos notáveis. Nós precisamos conseguir gravar esses três ângulos aí, porque o que mais aparece nos nossos problemas e eu preciso saber utilizar eles, ok? Vamos de exemplos agora. Diz assim, ó, exemplo 1, determine a medida de x nos triângulos abaixo. Então aqui eu tenho, ó, um triângulo 30 graus, né? Lado oposto desse meu triângulo 15, então eu chamo de cateto oposto. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. De acordo com as nossas razões trigonométricas, o que utilizamos cateto oposto e hipotenusa é o seno, né? Seno do ângulo de 30 graus, cateto oposto e hipotenusa. Seno de 30, cateto oposto 15, hipotenusa x. Acabamos de ver que o seno de 30 é meio, né? Então, vou só substituir aqui, ó. No lugar do seno de 30, eu vou colocar o valor dele, 1 sobre 2. Igualdade entre razões, eu tenho uma proporção, então posso multiplicar cruzado, né? X vezes 1 dá x, 2 vezes 15 dá 30. Então, a medida da hipotenusa vai ser de 30. E não é graus, é 30 unidades de comprimento, no caso centímetros ou metros, tá? Então aqui, ó, não é graus, aqui é metros, então aqui vai ser metros, ok? Letra B, então aqui na letra B eu tenho aqui, ó, cateto, um triângulo, onde um dos seus ângulos aqui é 60 graus e o outro é 90. Oposto ao ângulo de 60 graus eu chamo de cateto oposto, que é o meu x. Do ladinho do ângulo de 60 graus eu tenho o meu cateto adjacente, né? Então, o que utilizamos cateto oposto e cateto adjacente eu chamo de tangente, tangente de 60, né? Tangente 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60, cateto oposto x, cateto adjacente, raiz de 3, né? Vimos agora que a tangente de 60 é raiz de 3, tá? Tangente de 60, raiz de 3. Ok, então aqui, ó, no lugar da tangente de 60, raiz de 3. Já que eu não tenho denominador, indica que é 1. Multiplica cruzado, x vezes 1 dá x,
raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a medida desse meu cateto oposto aqui vale 3. E por último, nós temos, determine a medida desconhecida, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse trapézio, tá? Medida desse lado do trapézio aqui, ó, dessa altura do trapézio, x. Medida da base menor do meu trapézio, 6 centímetros. Medida da minha base maior do meu trapézio, 12. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, ok? Para melhorar aqui, ó, divide esse trapézio em duas figuras, um quadrado e um triângulo. Dividindo aqui, ó, traçando aqui essa minha altura, essa medida aqui é a mesma dessa, né? X. Esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo desse, então vale 6. Se isso tudo vale 12, esse pedaço vale 6, esse outro só pode valer 6, ok? Então aqui eu tenho, ó, cateto oposto, cateto adjacente, né? Oposto, adjacente. O que eu utilizo? Tangente. Tangente de 60, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60, x sobre 6. Tangente de 60, raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 1 igual a x sobre 6. Multiplica cruzado. 1 vezes x dá x. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Ok? Tentem fazer as atividades que foram propostas do caderno de atividade e eu fico aguardando aqui as suas soluções, ok? Tenham um bom final de semana.